Em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor use teu filho em tuas mãos para trazer essa palavra de edificação para a tua igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, Pai, e nos desperte. Em nome do teu filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu hábito do Covid, tenho olhado mais cara. Amém? Dá meu óculos aí. Sem as gafas, eu não consigo enxergar. Vai chegando. Amém? Hoje eu vou falar de um tema que é muito conhecido, também muito utilizado pelo campo da psicanálise, da psicologia. E eu acho interessante porque a gente precisa conhecer o nosso temperamento, de acordo com as situações, a gente pode ser bem sucedido ou não ser bem sucedido, a gente pode ser reconhecido ou não reconhecido, a gente pode se encaixar melhor em determinada situação ou determinada área, justamente por causa do nosso temperamento. Tem muito a ver, entendeu, o temperamento com o nosso dia a dia. E eu queria começar já falando de... Na verdade, existem 4 principais temperamentos, ou 4 tipos principais de temperamento. Existem mais, mas os que são mais conhecidos são esses. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Colossenses Colossenses quanto? é aqui na Bíblia que está doido, bota aqui uma coisa que ele não é toda. Desculpa, Filipenses 4. Eu estava botando, ele está vendo por outro livro. Desculpa aí. Essas Bíblias internacionais. Amém? Filipenses 4. Diz o seguinte, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor, nisso pensai. Então, como eu estava falando, questão dos temperamentos, eles têm tudo a ver com a nossa vida diária. A gente tem, ou a gente se dá bem em alguma área, ou a gente consegue ter êxito em outras áreas, justamente por causa do nosso temperamento. Se nós não entendemos o nosso temperamento, a gente acaba que não tendo muito êxito
porque às vezes a gente está numa situação ou numa área em que aquela área não é boa assim, especificamente para a gente acaba se frustrando. Tem muita gente frustrada porque às vezes trabalhou, até aquela questão, né? O pai é médico e o pai quer que o filho seja médico. Porque às vezes o filho não quer ser médico. O filho quer ser professor, o filho quer ser bombeiro, quer ser policial, enfim. E às vezes a gente entrando em certas áreas sem ter o conhecimento de quem nós somos ou daquilo que nós somos capazes de fazer, a gente acaba por se vivendo uma vida frustrada, não realizando ou não vivendo uma vida de satisfação. E para a gente começar, eu quero só mostrar para você. Essa aqui é a carinha azul. Melhor colocar, né? Essa aqui é a carinha azul. É uma cor azul. Essa aqui é a cor verde. Essa é a cor vermelha. E a cor amarela. Aí você pergunta, mas por que você está mostrando as cores? Porque dentro da psicologia se usa muito as cores para identificar algumas características. A questão de temperamento. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver aqui. Essa voz está meio rebelde. Basicamente, temperamento é um aspecto da personalidade que aponta as particularidades do nosso comportamento. Existem alguns testes que na psicologia o pessoal usa para fazer, né, para identificar as características, né, identificar o seu tipo de temperamento, em que área você consegue evoluir, em que área você consegue se dar melhor. Então existe todo um planejamento em cima disso. Mas hoje nós vamos tratar apenas de 4 tipos de temperamento, que são os mais comuns e os mais conhecidos, que é o sanguíneo, fleumático, o colérico e o melancólico. Essa divisão surgiu por volta de 400 anos antes de Cristo, embasada na verdade por Hipócrates, considerado por muitos como o pai da medicina. Desde então este assunto tem sido objeto de estudo por muitos psicólogos, neurocientistas, filósofos e muitos outros em muitas outras áreas. Achar uma definição para toda a complexidade que habita em nós é uma tarefa não muito fácil. Quando procuramos o significado de temperamento, achamos várias definições para definir a palavra temperamento. Então, vamos continuar. Então, para entendermos o que é temperamento. Temperamento, ao analisar o tipo de temperamento, mais condiz com as nossas características, com as tendências emocionais que temos no dia a dia, com o humor, a nossa personalidade, e aí conseguimos então compreender algumas coisas ao nosso respeito. Quem nós somos, o que nós podemos fazer, em que área nós podemos nos encaixar melhor. Por exemplo, dentro da igreja tem uma hierarquia, mas não é porque existe uma hierarquia que você pode ser um pastor de imediato. Existe um processo para isso. E nesse processo, algumas características suas, elas são evidenciadas. Vai chegar um momento em que você não vai ser um pastor, mas um líder de grupo familiar. Daqui a pouco você tem condição e aptidão para ser um diácono, um líder de igreja, enfim. E aí, à medida que isso vai aparecendo, que as pessoas vão reconhecendo isso, vai chegar um ponto que você mesmo vai se identificar com certas áreas. É onde você tem a melhor chance e a motivação correta para fazer do seu ministério uma evidência a ponto de todo mundo reconhecer. E o temperamento está bem focado nisso. Tendo esse esclarecimento, influencia diretamente no modo como nos relacionamos com o próximo e como lidamos com a vida. Basicamente, temperamentos
é um aspecto da personalidade que aponta as participações do nosso comportamento. Trata-se de um conjunto de tendências que tem variações com a forma de ver o mundo, os interesses, habilidades e valores mais evidentes. E para isso, por isso que eu trouxe essas 4 cores. Eu podia ter trago alguma coisa para a gente fixar, né? A gente não tem fita adesiva, né? Deixa eu ver. Não lembrei disso. Mas enfim. É muito comum que os psicólogos apliquem testes para identificar traços de personalidades em seus pacientes, bem como padrões de pensamentos e comportamentos. É interessante isso acontecer. E, na verdade, quando você chega em um consultório, você não é avaliado de imediato. Não, seu problema é isso. Não, primeiro ele vai fazer um histórico clínico ou anamnese para entender aquilo que você está passando e te encaixar dentro de um padrão. E naquele padrão ele também trazer para você uma solução para o teu problema ou te encaminhar. E nós vamos conhecer alguns traços de acordo com a cor representada. Por exemplo, a cor vermelha, ela está muito relacionada com pessoas entusiastas, pessoas líderes, motivadoras, são pessoas destemidas, com grande espírito de iniciativa. São também pacientes, tem o pró e o contra, né? Também são pessoas impacientes, impulsivas e um pouco teimosas e com dificuldade em saber quando parar. São pessoas que são destemidas a ponto de muitas vezes não se sentirem bloqueadas por causa do seu temperamento. É muito para frente. A cor laranja, na verdade eu não trouxe a laranja, eu trouxe a amarela, mas a cor laranja, amarela, são... Desculpa aí, botando a carinha para baixo. A cor amarela são pessoas muito inteligentes, são concentradas, que funcionam muito bem quando possuem objetivos e precisam se sentir desafiadas intelectualmente. Também são pessoas sérias, muito exigentes e que não gostam de errar. Quando erram, se sentem prejudicadas, né? Elas mesmas se sentem para baixo. Essa é uma característica. Também tem a cor verde. Vocês entenderam novamente? Vermelho. O vermelho são pessoas que são entusiastas, são líderes, motivadoras, são pessoas destemidas, com grande espírito de iniciativa, mas também são impacientes. Elas são impulsivas e um pouco teimosas e com dificuldade de aceitar quando devem parar. Quando começam as coisas... É sanguíneo, né? Isso na verdade, primeiro estou falando das cores, depois eu vou falar do temperamento assim. Depois tem o laranja, na verdade, eu vou só comentar, são criativos, são artísticos, muito comunicativos, fazem amigos com facilidade, adoram viajar e sair, detestam rotinas e abominam que limitem a sua liberdade. Esse é o laranja, ou a pessoa que se identifica com a cor laranja. Também tem o amarelo, nós vemos aqui. São pessoas muito inteligentes, têm um alto nível de concentração, que funcionam muito bem quando possuem objetivos e precisam se sentir desafiadas. Intelectualmente. Amarelo ou verde? O amarelo. Porque não tem laranja. Porque não tem laranja, né? Na verdade são várias cores. Aí... Não, desculpa. E são pessoas sérias, muito exigentes e que não gostam de errar. Isso é o amarelo. A cor verde, eu vou só citar as que a gente tem, porque se eu falar uma cor, de repente não tem aqui a pessoa. Verde. Geralmente são pessoas empáticos,
muito bem ouvintes, são carinhosos e cuidadosos. As pessoas adoram desabafar com eles. Conhece alguém assim? As pessoas gostam de falar com eles. Porque se sentem facilmente uma grande confiança. Estão sempre prontos a dizer uma palavra amiga. São calmos, pacientes e, por vezes, são muito pouco lentos a realizar as suas tarefas. Isso é a pessoa que se identifica com a cor verde. A cor azul, aqui embaixo, são pessoas corajosas, justiceiras, ativos, inspiram outras a mudanças, são muito rápidos em suas decisões, não gostam muito de ordens e não gostam de seguir rebanhos. São pessoas... Conhece alguém? A gente vai conhecer. São muito autônomos, independentes e um pouco intolerantes com as pessoas que passam a vida a queixar-se. Mas já a gente vai compreender quem são essas pessoas. Enfim, você se identificou com alguma dessas cores? Na verdade, existem o azul índico, tem o dourado, tem o laranja, tem o rosa. Então, são várias cores, mas aí, como eu não trouxe todas elas, para falar por elas, você fica meio complicado. Mas se você se identificou com alguma dessas cores, eu vou citar agora, mais um pouquinho à frente, as características do temperamento com relação àquela cor, para que você possa entender um pouquinho melhor. E agora nós vamos entender quais são os principais traços dos 4 temperamentos mais comuns que a gente usa. Primeiro eu quero falar do sanguíneo. Este temperamento, como a gente já falou, ele é expansivo, é otimista, é impulsivo, ele é extrovertido, sensível, e os sanguíneos são indivíduos que não passam despercebidos, pois são espontâneos e gostam de interagir. Então, quando chegar um sanguíneo, você vai saber logo, esse cara é sanguíneo, porque ele aparece. Além disso, costumam fazer gestos largos e falar bem em público. Depois, agora eu vou falar de uma pessoa que vai se identificar muito, é o apóstolo Pedro. É uma pessoa que mais sobressai nos evangelhos. Tem uma característica típica de um sanguíneo em aclamar ou chamar a atenção por onde passa. Aquele carinha que, onde ele passa, ele quer ser visto. Se não for visto, não serve. Tem que ser visto. Dentre os discípulos, é o que deixa seus defeitos visíveis a todos. Essa é uma dificuldade. Ele tem uma facilidade de aparecer, se gesticula muito, fala muito, chama atenção, mas também tem um porém. Ele acaba se expondo muito. E aí os erros aparecem. Os defeitos, entre aspas, começam a aparecer. Fica visível, né, para as pessoas. Um momento ele é amável, em outro momento ele é alegre, daqui a pouco ele é para baixo. Ele se sente meio desanimado, se sente meio triste. A felicidade dele não é constante, ele tem sempre aquele momento de inconstância. Fala mais que os outros, mas ao mesmo tempo, às vezes ele tem dificuldade de parar, de ouvir. O Senhor conversava muito com ele, teve a ousadia de repreender o mestre. Imagina só, o cara, o nível que ele tinha de intimidade com Jesus, chegou um momento que ele falou: mestre, espera aí, tu não precisa morrer, não, você não precisa fazer isso. A gente faz, não se preocupa, a gente faz. E até Jesus dizia assim: não, Pedro, espera aí, tudo tem que ser feito com ordem e decência, isso tem que acontecer. Não, mas não precisa. E aí Jesus, conversando com ele, na verdade, se a gente for ver, foi um dos poucos, ou talvez o único, que teve esse tipo de intimidade com Jesus a ponto de falar diretamente em relação ao futuro messiânico de Jesus. Né? Testemunhou outro, recebeu louvor, não pessoal do Salvador, mas experimentou a plenitude do Espírito Santo. Não foi só o homem de maior influência da igreja dos primeiros tempos, e um desafio para os cristãos
exemplificando que o Espírito Santo pode fazer com uma vida entregue a Ele. Quais são as características de Pedro, o sanguíneo? Primeiro, ele é impulsivo. Nós vamos encontrar essa referência em Mateus 4, 20, é onde fala sobre como ele atendeu ao chamado de Jesus. A entrega. São pessoas que se entregam facilmente. Vamos olhar aqui rapidinho, só para a gente identificar. Mateus 4, 20. Diz assim: então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou, dizendo: deixe imediatamente o barco de seu pai e sigam-me. Então, ele tinha essa facilidade. Quando Jesus chamou ele, a primeira coisa que ele fez, largou tudo para seguir a Jesus Cristo. Ele é impulsivo. A sua reação ao ver Jesus andando sobre o mar, Mateus 17, de também ver também essa sensação dele, né? De repente ele entrou em pavor. Vamos olhar, Mateus 17, versículos 1. Na verdade vai até o versículo 13, é meio longuinho, mas eu vou só... Versículo 4 fala assim: e Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Vê que eu falei que ele é impossível a ponto de chegar a falar com Jesus por causa da sua intimidade. Versículo 8. E erguendo eles os olhos, viram que, senão unicamente a Jesus, e descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém condeis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os discípulos que interrogaram, dizendo, diziam: por que dizem então os escribas que é mister, que Elias venha primeiro? Jesus respondendo, disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que já veio, mas não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também em padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falavam de João Batista. Outra atitude de Pedro, ao reagir à prisão, ele foi o primeiro a querer brigar com os soldados romanos, né? Então, por causa disso, teve quando o centurião corta a orelha de Dimas, né? Depois ele é curado ali, imediatamente, né? Então, ele tinha essa atitude, essa impetuosidade. Outra, ao saber da ressurreição do Senhor Jesus. Outra atitude, ao encontrar-se com Jesus após a ressurreição, desinibido. E a sua atitude reveladora na pesca maravilhosa. Outra atitude do sanguíneo, ele é muito falante. O efeito positivo do seu testemunho acerca da identidade de Jesus, ele tinha uma atitude egoísta. A sua motivação egoísta valeu-lhe a repreensão mais severa feita pelo Senhor, onde ele quis, de certa forma, orientar Jesus, né? Jesus falou assim: não, para trás de mim, Satanás. O que eu tenho que fazer está pronto. Eu não preciso fugir, não tem como fugir. Eu tenho que cumprir esse projeto. Então ele tinha essa impetuosidade. Uma outra qualidade do sanguíneo, ele é interesseiro. Seus questionamentos quanto aos favores prosseguiram o mestre. Sua tendência, a gabolice de Pedro, cheio do Espírito Santo, o que Deus fez por seu apóstolo sanguíneo, ele fará por você, desde que esteja disposto a cooperar, ou seja, desde que você esteja disposto a se deixar tratar. São atitudes que muitas vezes podem estar se referindo, de repente você pode estar se identificando com elas, mas era uma coisa que era comum na vida de Pedro. E mais na frente a gente vai ver o que
essas atitudes de Pedro, onde levaram ele, né? Pedro foi considerado um apóstolo que influenciou toda uma geração. Apesar de todos os seus problemas, ele tinha essa facilidade. Pedro, antes de negar o Senhor Jesus, agora ele confessa abertamente que ele é o Salvador. Então você vê aí os altos e baixos da vida de Pedro. A tendência que ele tinha de estar sempre ali, ativo, operante, mas daqui a pouco ele podia estar numa situação mais... Mas isso não diminuía a sua vida, nem o seu relacionamento com Jesus. A sua constância de Pedro é evidente ao ser açoitado severamente pelo oficial do Sinédrio. A sua humildade e dependência de Deus. A maturidade de Pedro, também nós vemos isso bem forte. Agora, quais são os pontos fortes? São pessoas comunicativas, são resilientes, adaptáveis e entusiastas. Isso tudo está dentro do seu empoderamento. Nós vemos também pontos que precisam ser trabalhados. A sua impulsividade, a falta de atenção, né? Às vezes ele queria fazer alguma coisa e às vezes dizia, não, peraí, não é assim não, cara, já que ele está lá na frente. Jesus falou, não, calma. A sua falta de atenção, também a sua superficialidade e o seu exagero. A gente vê isso muito na vida de Pedro. Agora vamos falar sobre o fleumático. É um outro tipo de temperamento que nós vamos encontrar também na vida de alguns apóstolos. Este temperamento está mais voltado para aquele que é sonhador, pacífico, dócil. Os fleumáticos prezam a rotina, o silêncio e dificilmente perdem o controle, pois costumam avaliar toda a situação antes de agir. Então ele não vai ter problema nenhum, porque ele vai agir primeiro. Antes de agir, ele vai pensar. Vai ser bom? Se for, eu vou. Se não for, deixa eu ficar mais para frente. Então ele tem toda essa facilidade. São pessoas pacientes, observadoras, são pessoas disciplinadas, preferem não manifestar suas opiniões em público. Não querem passar vergonha, né? Então, se seguram em público e não costumam reagir bem às críticas. Você estava vendo o Gessé falando do nosso presidente Jair Bolsonaro, que ele não tem medo de apanhar. Apanha, mas está firme. Então ele não se preocupa com o que os outros falam. A gente fala assim, eu não estou preocupado com o que os outros falam. Não deve se preocupar. Você tem que seguir sua vida, a sua rotina. Porque se você for mudar a sua vida, a sua rotina por causa dos outros, você vai perder a sua identidade. E nós vamos encontrar aqui que o fleumático ele não tem problema nenhum com isso. Então ele segue adiante, doa quem doer, faça o que acontecer, chova, canivete, ele está ali, firme e forte. Quais são os pontos fortes? São pessoas equilibradas e confiáveis. Agora, quais pontos precisam ser trabalhados? Sua lentidão. São lentos. São resistentes às mudanças e às indecisões. São pessoas que pensam muito para decidir e quando decidem, às vezes é tarde. Já passou um tempo, já perdeu o feeling, né? Então, e quem nós encontramos na Bíblia que é fleumático? Nós encontramos Abraão. Abraão era fleumático. Se você for ver ali nos primeiros livros, você vai encontrar muito a questão de Abraão, ser bem tranquilo, bem calmo. Tanto que na Bíblia ele foi considerado o homem mais manso de toda a terra. Mas não era porque ele era lento, não, era porque ele era um cara muito concentrado em si mesmo e esperava muitas vezes o agir de Deus. Algumas vezes ele era impetuoso, chega lá mas ele tinha muito essa questão. As pessoas de mais fácil convivência são os fleumáticos. A sua natureza calma e tranquila, sossegada, faz com que sejam bem quistos por todos. Por ser um tanto introvertidos, suas fraquezas e virtudes são também perceptíveis. Então as pessoas conseguem perceber muito facilmente.
E um dos seus maiores problemas é a falta de motivação. Ele se sente desmotivado muito fácil. Ele fez um empreendimento, está fazendo um grande empreendimento e não consegue resolver, às vezes ele se desmotiva facilmente. Desiste muito facilmente das coisas. Mas isso não é porque ele não seja bom, não. É porque faz parte da natureza dele. Ele precisa ser tratado em algumas áreas. Justamente na questão dessa situação. Ele precisa ser motivado o tempo inteiro. Por exemplo, na faculdade, no trabalho, se você está fazendo um trabalho e aquele trabalho não está rendendo, não está tendo bons resultados, se você é formado, você tem que parar e pensar, o que está acontecendo? Por que eu não estou tendo isso? O fleumático ele tem essa facilidade de parar. E quando ele toma uma decisão, às vezes é meio já tarde. Algumas coisas já aconteceram, porque ele parou muito tempo pensando no que fazer. Mas faz parte da sua natureza. Tem a tendência de olhar as situações como mero espectador. Ele está só observando. Sabe aquele cara? Está no grupo lá e fala assim, estou só observando o grupo. Mas ele não fala nada, estou só observando. Evitando a todo custo envolver-se em atividades. Ele não quer se envolver em outra atividade a não ser aquilo que já está fazendo, aquilo que está pronto para fazer. Então, existe isso. Agora, quais são as características de Abraão, fleumático? Ele é cauteloso. A hesitação, a indecisão e o medo naturais do fleumático são vistos em Abraão, em Gênesis capítulo 12. Vamos abrir lá. Gênesis 12. Olha só. Todos acharam? Diz assim, Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei grandemente. O teu nome será uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Se a gente for ver todo esse capítulo, até o versículo 9, a gente vai ver que a impulsividade dele estava muito afluente ali, estava muito realista, estava muito viva ali. Então, ele queria sair, mas para ele sair da casa do pai dele, que tinha tudo, né? Na casa do pai dele tinha tudo. O pai dele tinha posses lá na cidade de Ur, entendeu? Era uma das famílias mais tradicionais. Então, Abraão saiu dali, largar todo o convívio, toda a facilidade que tinha na sua casa, para ir para um lugar que ele não conhecia, uma região diferente, cultura diferente, língua diferente, hábitos diferentes. Então ele tinha que pensar, vou ou não vou? Assim, a gente vai perceber que ele toma a decisão de ir porque era um propósito. Era uma providência divina para fazer isso. Outro aspecto do fleumático é pacífico. Uma das características mais admiráveis é o amor e a paz. Tende a demonstrar serenidade e calma. Seu desejo de paz e harmonia é, em geral, maior do que possuir bens pessoais. Então ele não tinha problema, eu não quero riqueza. Eu quero fazer aquilo para que eu fui chamado. Eu quero realizar o projeto de Deus. Eu não estou preocupado com o resultado. Hoje em dia, né, as pessoas estão em busca mais de lucros. A gente vê isso na política, né? Uma falta de vergonha terrível. Mas pessoas que entram na política hoje, entram para ganhar dinheiro. Elas não pensam no próximo. A verdade é essa. E não só na política, na igreja também, felizmente, nossa igreja também está cheia de gente aporcalhada. Por quê? Estão mais preocupados com dinheiro, salários altos, vivendo, sabe, uma vida de luxo, enquanto a igreja está vivendo uma vida de miséria. As pessoas estão vivendo uma vida
terrível. E a gente não precisa fazer assim. Então o fleumático, ele tem essa facilidade. Ele ama, sabe? Ele tem uma sensibilidade de amar as pessoas com facilidade. Ele não se preocupa com resultados financeiros. Ele não tem essa preocupação. Outra é a sua lealdade. É uma atitude quando pressionado revela a sua personalidade. Ele é leal o tempo inteiro, ele é firme, ele é, sabe, dedicado. Ele veste a camisa a ponto de se identificar com aquele projeto. De todos os tipos de temperamentos, os fleumáticos são os que melhor trabalham sob pressão. É a questão do Messias Jair Bolsonaro. Ou é Jair Messias Bolsonaro? Jair, né? Desculpa aí, Brasil. Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque são leais ao seu projeto. Eles têm um projeto de vida. Ah, mas eu não consigo trabalhar sob pressão. Tem muita gente que não consegue. Mas isso não quer dizer que você seja desqualificado no reino. Você tem o seu lugar específico no reino. Talvez você não seja fleumático, você tem outro temperamento. Mas Deus vai te usar de uma forma ou de outra, quando você permitir. Então, e outra é o passivo. Junto à sua inclinação natural para a paz, a passividade face aos conflitos. Ele pacifica tudo. Hoje em dia, vou usar mais uma vez o Jair Messias Bolsonaro. Hoje em dia ele está em alta. Por quê? Porque ele insistiu desde o início sobre algumas coisas em que grandes órgãos disseram que era o contrário. E hoje estão admitindo certas verdades que anteriormente eram negadas. E o que acontece com isso? Ele naturalmente se eleva, não por mérito, mas por causa da sua atitude de persistir. Ele foi fiel ao seu projeto. Ele não fugiu. Outro, temeroso. O fleumático possui doses generosas de medo. E Abraão tinha grande problema com seus temores íntimos. Se a gente for olhar algumas situações de Abraão, ele, em algumas situações, quando ele estava no Egito, de certa forma, se ele deixou de avaliar ou seguir a vontade de Deus, né? E foi para o Egito. E lá no Egito aconteceu aquele grande problema, né? Onde ele negou Sara, que Sara não era sua esposa. Mas qual era o objetivo dele? O objetivo dele era não sofrer consequências, nem ele, nem seu pessoal, nem a sua turma, nem a sua família, nem as pessoas que estavam com ele. Então o que ele fez? Ele inventou uma grande história. Não, essa mulher bonita aí faz parte aqui do contexto geral, mas não é minha esposa. Quase causa um problema terrível, né? Porque se o rei do Egito tivesse ficado com Sara, talvez tivesse gerado um problema. Mas aí a gente imagina. E Abraão? Depois, se acontecer isso, como seria Abraão? Eu, sinceramente, não sei, eu não conto. Mas imagino que por causa dessa atitude, ele queria preservar a si e aos que estavam com ele. Foi o objetivo de Deus ir para o Egito? Não era o objetivo de Deus. Tinha que ir lá para a Terra Prometida, lá na frente. Mas ele achou por bem passar pelo Egito para fugir um pouquinho, né, da responsabilidade. E mais na frente, por causa de toda essa atitude de Abraão, nós vemos a transformação. Nós vemos o crescimento de Abraão na fé. Mostra-nos um crescimento gradual que Deus dá a todo crente quando nós insistimos em cumprir o projeto de Deus para nossas vidas. Às vezes, a gente até comenta, né? Ah, mas e o projeto de Deus para a minha vida? Quando vai acontecer? É preciso a gente ter a firmeza e aí entender que nós precisamos estar dentro da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, todos os projetos de Deus nunca vão ser executados. Mas se eu estou dentro da vontade de Deus, tudo favorece para que isso venha acontecer. E aconteceu com ele. Uma das maiores provas deste crescimento está no sacrifício de Isaac, em Gênesis 22. O resultado desta fé
está na confiança que Abraão depositou na palavra de Deus. Você imagina que, algum tempo atrás, ele negou tudo, né? Inclusive a própria mulher. Aqui, ele falou assim, não, dessa vez eu não vou fazer mais, não vou cometer mais esse erro. Deus, é isso que tu quer? Tu quer meu filho? Então toma meu filho. Ele entregou tudo que ele tinha de mais sagrado, de maior valor, para fazer o quê? Para cumprir a vontade de Deus. A gente só conhece a vontade de Deus quando a gente se... Não é se flagela, mas quando a gente se deixa levar a ponto de entender que a vontade de Deus é melhor, é agradável, é, em todos os sentidos, bem melhor do que a minha vontade. Fazer a vontade de Deus, hoje estar dentro da vontade de Deus, requer muitas vezes nós nos anularmos. A vontade de Deus tem que prevalecer. Não a minha, mas a vontade de Deus. Certo? Então, este foi o grande resultado, né? Ele depositou a sua confiança na palavra de Deus, agindo conforme a sua promessa. A fé não precisa de respostas, só precisa de direção. Nós precisamos entender isso. E o colérico? Este temperamento é explosivo, é ambicioso, é dominador. Indivíduos coléricos são determinados e possuem grandes capacidades de planejamento, além de muita energia e impulsividade. São pessoas que estão o tempo inteiro elétricas, agitadas. Quais são os pontos fortes? São pessoas determinadas. São pessoas hábeis de liderança. São pessoas que estão o tempo inteiro liderando e levando outros para o seu grupo. São pessoas práticas, agem dentro da praticidade, não perdem tempo. Isso bem? E pontos que precisam ser trabalhados são egocentristas. São pessoas intolerantes e pessoas muitas vezes impacientes. Esses são os coléricos. Paulo é um exemplo bem claro de ser um colérico. Uma personalidade bíblica que ilustra o temperamento colérico é o apóstolo Paulo. Ele é, de fato, excelente exemplo de maneira como o Espírito Santo modifica uma pessoa de vontade férrea, dura, incisiva e uma pessoa bem flexível, a ponto de entender o projeto, de entender a vontade. Após sua conversão, Saulo de Tarso era um colérico de aprimorada educação e de muita religiosidade. Aparece no cenário bíblico participando do apedrejamento de Estevão, né? Lá em Atos capítulo 7. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, o que indica ser ele o líder daquele grupo. Estudiosos afirmam que ele era membro do Sinédrio. Ele era uma pessoa bem conhecida, tinha um conhecimento. O conselho dos 70 anciãos de Israel e Saulo, que era jovem na época, isso seria um privilégio fora do comum. Não era, é igual sentar na cadeira dos... existe um grupo, são os acadêmicos. Não sei se você lembra como é que é o grupo, como é que ele chama, fala das cadeiras. O cara, para sentar na cadeira... Academia de Letras? Isso. Lá, a maioria são... Academia de Letras? São pessoas idosas, né? Não quer dizer que sejam pessoas que não tenham conhecimento. Não, são pessoas bem conhecidas, que têm um conhecimento alto, são pessoas bem instruídas. E Paulo, ao contrário, era um cara novo, mas estava no meio do Sinédrio. Era reconhecido. Quais são as características de Paulo, o colérico? Primeiro, ele era cruel. Uma das características de Paulo era crueldade. A Bíblia descreve Saulo como respirando ameaças e morte contra todos os discípulos de Jesus. Logo no início, antes de ser convertido, então ele tinha isso bem, sabe, vivo, bem real na vida dele. Hoje em dia a gente tem um ministro, esqueci o nome dele agora, não sei se é o Faquinha, não lembro agora. Que ele... É o Alexandre de Moraes, não? O careca?
Não, e aquele senhorzinho, ele, de certa forma, assim, ele está incitando o governo, de uma forma geral, entendeu? E as pessoas, de uma forma geral, contra a igreja. Ele não gosta de crente, é bem claro. Ele não gosta da igreja. Então, o que ele puder fazer para tentar barrar a igreja, se possível até fechar a igreja, ele faz numa boa, sem problema nenhum. Então, Paulo era desse tipo, sabe? Ele era completamente averso, completamente oposto. Nós vemos também que ele também tem uma força de vontade muito grande. Uma das maiores vantagens do indivíduo como este temperamento é a sua força de vontade, sabe, de fazer as coisas. O que pode fazer dele uma pessoa muito boa e bem-sucedida naquilo que ele faz. Outra atitude tinha metas definidas. Paulo sabia exatamente o que tinha que fazer. Era buscar os líderes da igreja, então ele ia lá, pegava as cartas de endereçamento, entendeu? Ele juntava o seu pelotão, ia lá e fazia tudo. Ele sabia exatamente o que fazer. Paulo sabia o que queria e para onde ia. Ele sabia que a autodisciplina começa na mente. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me policiar. Eu tenho que ter uma vida centrada. Então, ele é uma pessoa meticulosamente correta. Se você não resolver em sua mente que faça determinada coisa, provavelmente jamais vai conseguir fazê-la. Porque muitas coisas, inclusive, para muita gente, não é a questão do colérico, mas existem os outros temperamentos que a pessoa, para ela se manter firme, ela tem que ter um autoconvencimento de si mesma. Se conhecer profundamente e dizer, não, eu preciso ser. Estava vendo esses dias agora uma reportagem de noite com Gentili, uma moça lá chamada, ela trabalha na área de visionalismo, eu não sabia. Achava que era bobagem, né? Mas é visagismo, é uma outra parte disso, uma outra coisa que eles falam. E ela diz que ela consegue olhar para a pessoa e identifica, apenas pelo traço do rosto, se a pessoa é bem-sucedida, se ela não é, se a pessoa... Ela consegue definir exatamente o caráter da pessoa. E aí o Gentili perguntou para ela, mas vem cá, que ela falou sobre uma pessoa lá, ele falou assim, mas a pessoa é desse jeito. Se a pessoa quiser mudar a atitude dela, ela pode? Vai mudar alguma coisa no rosto dela? Você muda. Se a pessoa, ela explicou, se a pessoa tem dificuldades, vamos supor, de arranjar um trabalho e ser bem sucedido. Ela passa a vida inteira tentando, e ela não consegue. Chega um ponto que ela mesma se sente diminuída. Mas se ela quiser mudar, ela consegue mudar. E isso muda a vida dela. Mas por que ela muda? Porque ela toma uma atitude contrária ao que ela estava fazendo antes. Ela vai conseguir um bom emprego, um bom salário, vai ser bem sucedida, vai ser reconhecida pelo público, pelas pessoas. Por quê? Porque ela foi incisiva. Ela insistiu a ponto de mudar a sua própria rotina, a sua própria direção. Ou seja, quer dizer que se eu peco, e a minha vida de pecado, todo mundo sabe, todo mundo reconhece, aí você fala assim, não, mas o cara fez tanta coisa lá fora, matou, estuprou, fez, aconteceu, roubou, agora que fez tudo, não tinha mais nada que fazer, veio para a igreja. Não. Se ele tomou a atitude de vir para a igreja é porque ele precisava de algo melhor. A vida dele muda, não por causa do que ele foi, mas porque ele está sendo agora uma pessoa completamente diferente. Está deixando de ser controlado para ser... Desculpa, deixando de ser controlador para ser controlado. E está deixando Deus agora agir na vida dele. Automaticamente a vida dele muda. É uma mudança de atitude, mudança de sentimento, noia. Exatamente. A Bíblia diz que o semblante alegra formoseia, o coração alegra formoseia o rosto. Exatamente. Isso aí é isso mesmo. Outra, ele é agressivo.
Ira e agressividade são características deste temperamento. Paulo não era flor que se cheirasse, né? Paulo não era... Tinha que vigiar com Paulo, entendeu? Porque senão o bicho pegava. Intolerante. Exatamente. Vimos que tais sentimentos o influenciaram antes da sua conversão, mas depois desta, raramente esses acontecimentos deixaram de existir novamente. Porque Paulo foi completamente mudado. A vida de Paulo foi completamente mudada. E a última característica desse temperamento é a humildade. O Espírito Santo conhecia bem a necessidade que Paulo tinha de ser humilde, pois após a sua vida, sua visão foi relatada em Coríntios 12. Foi-lhe posto um espinho na carne, né? Que o pessoal até hoje fica tentando identificar, né? Qual é o espinho da carne de Paulo? Paulo tinha necessidade de sempre relembrar a sua dependência de Deus. Eu acredito que talvez isso fosse algo assim, dizer assim, bom, se eu ficar fora da igreja, eu estou ferrado. Mas dentro da igreja eu tenho tudo a meu favor. Conclusão. Paulo entregou sua vontade ao Senhor Jesus na estrada de Damasco. Ali ele tomou a decisão de mudar completamente a sua vida. Outro temperamento, melancólico. Esse temperamento já é diferente. Ele é tímido, mas é também artístico e solitário. Na verdade, tem tudo a ver, né? Você olha a vida dos artistas, todos eles têm uma vida solitária, né? Todos eles, engraçado. Um dia eu estava vendo, eu gosto muito de ver, se você chegar em casa e estiver me vendo alguma coisa de televisão, eu estou vendo alguma coisa. Estava vendo esses dias sobre a vida do Jim Carrey. Jim Carrey é um cara bem extrovertido, alegre, espontâneo o tempo inteiro, né? Mas isso é só na tela de cinema. Porque na vida dele, pessoal mesmo, a gente vê uma vida de declínio muitas vezes. Dependência, muitas vezes, de remédios, drogas, entendeu? Enfim, e a vida de vários outros artistas, né? Então eles têm essa facilidade. São tímidos e para vencer a timidez eles têm que se sobrepor e quando se sobrepõem, eles também se expõem, né? E, na verdade, o que eles expõem, na verdade, não é a vida particular deles, mas é aquilo que eles criam, justamente são os métodos que eles criam para se identificar, para se sobressair, mas aquilo não quer dizer que sejam eles, na verdade. Os melancólicos têm a sensibilidade muito aflorada e são pessoas profundas, detalhistas e introvertidas, com certa dificuldade em expor seus sentimentos. Você pode ver que o melancólico, para ele falar, é meio complicado. O negócio tem que estar terrivelmente profundo, né? Mas também são pessoas fiéis, são desconfiados e tendem a escolher profissões que possam exercer sozinhos. Eles não têm aquela muita, sabe, aquela cumplicidade de andar junto, de trabalhar junto. A coisa deles é mais individualistas, né? Quais são os pontos fortes? Sua lealdade, sua dedicação e sensibilidade. Pontos que precisam ser trabalhados. São egoístas, são pessimistas e inflexíveis. Tem o outro lado, né? E quem na Bíblia nós encontramos como melancólico? Nós encontramos Moisés. Moisés era tudo melancólico, tudo melancólico. O melancólico Moisés nos fornece excelente material para um estudo analítico de temperamento, porque as Escrituras nos dão muitas informações a seu respeito. O melancólico, líder de Israel, ilustra claramente a diferença que o poder de Deus faz na vida de um homem quando ele se permite ser tratado ou trabalhado por Deus. Depois de educado aprimoradamente durante 40 anos de idade, na sede da cultura egípcia, né, que foi criado lá pelos egípcios, esse brilhante melancólico passou 40 anos cuidando de animais num deserto distante. E ali, com 80 anos, foi que ele veio entender que ele precisava ouvir Deus para cumprir o seu propósito.
Aí você fala assim, poxa, Matias, mas ele saiu de lá com 40 anos, passou mais 40 anos no deserto para entender. Porque tem pessoas que muitas vezes têm facilidade de entender as coisas e agem rápido. Mas tem outras pessoas que levam tempo. Sabe? Leva um mês, uma semana, um ano. Ele levou 40 anos para entender que ele precisava ouvir Deus, obedecer a Deus para cumprir o propósito de tirar o povo de Israel do Egito. Aí você pergunta assim, mas espera aí. E se Deus quisesse ter usado outra pessoa, poderia? Poderia. Mas o projeto de Deus era outro. Não era o que, sabe, qualquer pessoa. Tinha que ser uma pessoa ali do meio. Eu acredito que tinha que ser Moisés mesmo, porque Moisés conhecia bem da cultura egípcia. Ele sabia como tratar com eles. Ele sabia como trabalhar. Não, eu não vou fazer desse jeito porque eu vou ter problema. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer assim. E Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel. Agora, quais são as suas características? Ele é talentoso. Nós vamos encontrar em Atos 7, versículo 22, falando sobre Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Ali nos informa que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Era um cara que tinha conhecimento. O Egito era, na época, o centro da civilização e ele absorveu todo o conhecimento possível, sem deixar-se dominar. A habilidade de Moisés em conduzir 3 milhões de pessoas através do deserto, como juiz, profeta, reflete sua natureza excepcionalmente bem dotada. Então, um cara que sabia o que estava fazendo. Então, ele voltou, saiu do deserto, voltou para o Egito, conversou lá com seus parentes lá do Egito e disse, olha, você tem que liberar esse povo. Se você não liberar esse povo, o Egito vai estar, sabe, atrelado a ele, vocês não vão prosperar, vocês não vão crescer. Esse povo precisa ter a vida deles, precisa ter o lugar deles. Então ele tinha essa sensibilidade. Uma outra característica, ele era abnegado. Os indivíduos melancólicos têm dificuldade em desfrutar do conforto do seu sucesso sem sair ou sem sentir alguma culpa. Tem frequentemente a inclinação de dedicar-se a causas que exijam sacrifício. Eu quero ser desafiado. Preciso ser desafiado. É como se fosse algo que, sabe, impulsionasse ele o tempo inteiro. Eu precisava disso. Outra característica é a lealdade de Moisés. Um dos traços mais admiráveis do melancólico é a sua lealdade e fidelidade. Embora não seja fácil fazer amigos, é intensamente leal àqueles que adquirem. Essa característica faz com que diversas facilidades em ser, de maneira especial, devoto a Deus. A devoção de Moisés cresceu durante 40 anos no deserto. Quando os problemas surgiram, buscava a direção divina e, como líder, deu várias provas da sua fidelidade. Quando ele entendeu que precisava cumprir esse projeto para tirar o povo de Israel lá do Egito, ele precisava de quem? Do auxílio. Ele precisava depender de Deus. Na nossa vida hoje, tem coisas que nós precisamos depender de Deus para realizar. Não tem como a gente fazer a nossa própria força, na nossa própria vontade. Não, eu vou fazer. Não, nós precisamos depender de Deus. É dependendo de Deus que a gente consegue ter êxito. É dependendo de Deus que a gente consegue ter resultados que vão ficar por muito tempo aí. Outra é o seu complexo de inferioridade. Além de ser talentoso, que na verdade os talentos dele não foram negligenciados devido ao seu excesso de sentimento e inferioridade, nós vemos também que ele sentia meio que para baixo, inferior, não, fulano de tal. Tanto que muitas vezes a gente vê a questão dele e Arão. Moisés tinha um problema de, não vou dizer que era um problema de linguagem, ele era meio gago, mas não estou dizendo que ele era gago. Existem alguns
estudiosos que falam que, na verdade, a gagueira dele tinha um propósito, tinha um medo, né? Então ele tinha essa dificuldade. E a ira de Moisés, além do medo, a ira reprimia frequentemente o temperamento melancólico de Moisés. Sua incapacidade de controlar essa emoção o impediu de entrar na terra prometida. Ele era tão impulsivo, mas ao mesmo tempo ele era contido, né? Tinha receio. Então, quando ele não entendia ou não queria entender a vontade de Deus, ele ia lá e, no caso lá de Miriam, né? Bateu na rocha. Na verdade, não é para ter batido na rocha, dá para ter esperado. Então, a sua ira, muitas vezes, era muito aflorada. E essa incapacidade de controlar a sua emoção impediu ele de entrar na terra prometida. Nós vemos também que Moisés é um dos 3 grandes servos de Deus que ficaram deprimidos a ponto de se desesperar e pedir a Deus que lhe tirasse a própria vida. Aí você vê o nível de entrega que ele tinha a ponto de não realizar certos feitos na casa de Deus, no reino, e se achar diminuído a ponto de dizer: Deus, olha, me tira, eu não sirvo mais. Usa outro, pega outro líder aí, bota outra pessoa aí, porque para mim já era. Tira minha vida, acaba com tudo, porque já não tenho mais condição de continuar. Outros 2 foram Elias e Jonas. De todos os temperamentos, o maior problema das pessoas melancólicas é a depressão. São pessoas que se sentem, não é pessoas que são depressivas, mas elas podem entrar nesse meio depressivo por, de repente, não se acharem incapazes de fazer certas coisas. A minha vida é desse jeito, eu não consigo mudar a minha vida, já fiz de tudo, já fiz autoanálise, já fiz, enfim, fiz de tudo para mudar a minha vida, eu não consigo mudar, então o que eu vou fazer? Vou me fechar, vou me deprimir. E a gente vê isso. Mas isso não é o fim. Isso acontece com todo mundo. Dificuldades. Por que a gente está falando sobre temperamento? Porque a dificuldade nós temos. Mas conhecendo bem o seu temperamento, você consegue se sair melhor quando você se conhece a si próprio. O grande problema é que nós não queremos nos conhecer. Queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos, na verdade, nem fazer a vontade de Deus, nós queremos que Deus faça da vontade dele a nossa vontade para que tudo que nós quisermos seja feito. Mas nós precisamos compreender que Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua vontade, Deus tem a sua maneira de agir. E o que Ele espera é que nós simplesmente nos coloquemos à disposição dele. O restante vai acontecer naturalmente. Eu não preciso me exasperar, eu não preciso perder a cabeça, eu não preciso me meter em confusão, eu não preciso, me colocar em situações de risco, porque acho que Deus não vai fazer. Não, eu preciso esperar. Daniel Goleman, ele é psicólogo, escritor, PhD da Universidade de Harvard, ele respondeu o seguinte: temperamento não é destino. É um conceito de inteligência emocional. Afirma que, embora existam pontos que determinem o temperamento, muitos circuitos cerebrais da mente humana não são maleáveis e podem ser modificados. Isso significa, portanto, que temperamento não é destino. Então, o que eu preciso fazer? Exercitar hábitos saudáveis. Entender. Se eu não consigo entender, eu preciso, procurar ajuda para entender o meu temperamento, entender aquilo que eu posso fazer para que eu possa ter resultados melhores. Eu não preciso fazer as mesmas coisas buscando resultado diferente. Eu preciso mudar algumas coisas. Nós precisamos entender isso. E a gente precisa colocar isso diante de Deus. Deus, me ajuda a entender. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus, ele
É tão fácil chegar perto dele. É tão fácil de nos aproximarmos. É tão fácil nós conhecermos o amor de Deus, sabe? De nos deixarmos ser envolvidos por esse amor. Nós precisamos deixar ele fazer isso. Quando a gente conseguir fazer isso, sabe? Não vai ser o eu, mas quando Cristo estiver centrado na minha vida, controlando a minha vida, os meus interesses, as minhas emoções estiverem todas alocadas direitinho ali, eu vou ter resultados. E resultados esperados. Porque eu vou estar na dependência de Deus. E se eu estou na dependência de Deus, tudo contribui para a minha vida ser o melhor possível. Amém? Deus abençoe. É isso que eu queria comentar com vocês. Então, coisa.